Sabemos que o Senhor faz, opera milagres, opera maravilhas. Nós sabemos que Deus opera e na medida que a gente usa a nossa fé, na medida que a gente coloca a nossa fé em prática, não é? E sabemos que para ter fé não é simples, não é fácil, precisamos estar buscando, estar adorando o Senhor. A pastora falou realmente das orações, porque é as orações que alimentam o nosso espírito, não é? Junto com a palavra. Então, para mim entender a palavra de Deus, eu preciso da unção do Espírito Santo. E sem a busca nós não conseguimos essa unção, esse poder na nossa vida. Então nós precisamos estar orando, clamando, buscando do Senhor, nos fortalecendo no dia a dia, porque a jornada não é simples, a jornada não é fácil, não é? Deus ainda não retornou, Jesus ainda não retornou para buscar a igreja, mas no dia que Ele retornar nós precisamos estar preparados, irmão, porque não vai dar tempo da gente se preparar quando Jesus retornar. Não é? A preparação é agora, a preparação para subir é agora, não é? Por isso eu e você estamos aqui, por isso nós estamos aqui adorando o Senhor, amém? Então pegue firme mesmo, irmãos, pega mesmo o Senhor, adora o Senhor. Eu estava comentando hoje com a pastora, quanto mais eu busco do Senhor, mais necessidade de buscar eu tenho, não é? Eu me sinto mais dependente de Deus ainda, quanto mais eu busco. Quanto menos você busca, menos necessidade de buscar você vai ter. Você vai simplesmente não ter essa necessidade no teu coração, essa vontade de agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo. Você não tem, simplesmente passa batido, não é? Isso se chama frieza com Deus, irmão. Então, nós precisamos tirar isso da nossa vida. O frio ter que ficar somente no tempo aí, né? Só no corpo, só esse friozinho aí, beleza. Mas no espírito nós temos que ser fervorosos, amém? E para isso existe as orações, existe o tempo reservado para Deus, amém? Então hoje nós vamos falar, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para trazer uma palavra para a igreja. E como a gente sempre comenta, irmãos, nesses últimos dias aí, né, que nós estamos passando essas situações, e Deus com essa palavra colocou no meu coração para a gente uma escolha que teremos que fazer, irmão. Então com o nosso dia a dia com Deus, você vai aprender a fazer escolhas com o Senhor. Então eu quero trazer esta palavra falando sobre duas pessoas que no passado, irmãos, vamos lembrar de Abraão, né? Abraão recebeu um chamado de Deus, como nós sabemos, para sair do meio da família dele, que ele vivia, né? Já estava até situado ali, bem situado na família, até tinha uma família bem assim abastada financeiramente, não era uma qualquer família não, mas Deus escolheu Abraão para sair do meio daquela família e para ir para um lugar que Ele ia mostrar para Abraão, né? E Deus com isso fez uma promessa para Abraão. Deus depois mostrou para Abraão que ele ia ser pai de muitas nações, que Deus ia entregar para ele uma descendência grande, enorme, que ele não ia nem ter condições de contar, como as estrelas do céu, né? Então Deus fez esta promessa para Abraão, que dele sairia uma grande nação. Então, irmãos, essa palavra que eu quero trazer hoje para nós é justamente isso. Chegou num certo tempo que a promessa de Deus estava demorando. Então, a promessa de que Deus tinha feito a Abraão demorou. Como talvez as promessas do Senhor demoram muito nas nossas vidas, né? E a gente olha, a gente fica meio desanimado, meio desesperado, mas será que não vai dar certo? Será que não vai funcionar? Não é? E naquela época, Abrão e Sara tiveram a ideia de entregar a serva para Abrão, para ela gerar um filho, achando que seria o herdeiro de Abrão, que seria aquilo que Deus tinha prometido para Abrão. Mas Deus não tinha falado isso para Abrão. Deus tinha falado que dele sairia uma grande nação, dele e Sara, tá?
Deus não falou nada de Abraão pegar uma outra pessoa para ter filho, para poder... Não, irmãos. Então, isso aconteceu porque eles não esperaram a promessa de Deus. Eles desesperaram. Então, irmãos, daí surgiu dois povos. E a Bíblia diz assim, irmãos, que um foi um povo da promessa e um povo da carne. Abra a tua Bíblia lá em Gálatas capítulo 4. Vamos ler esta palavra que nós vamos comentar sobre aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito desta palavra. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Acharam, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abrão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. É isso que nós vamos comentar, irmãos, tá? 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e responde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com os seus filhos. Mas Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os que daquela que tem marido. Amém, irmão? Então, presta atenção numa coisa. Deus colocou no meu coração a respeito dessa palavra. 2 nações, 2 mulheres, tá? Sara e Agar. Uma gerou um filho e outra gerou outro. 2 filhos que Deus colocou no meu coração para a gente meditar. São 2 caminhos, 2 direções, viu? Ismael é o nome do filho da Agar. Isaac, o nome do filho de Sara. Ismael não é o filho da promessa, é o filho da carne. E este caminho é o caminho da carne que eu estava, você estava, e muitos continuam ainda, irmãos, no caminho da carne. Se eu escolher e seguir o caminho da carne, o caminho de Ismael, eu vou ser escravizado, irmão. Eu vou continuar na escravidão, viu? Então, eu preciso fazer a escolha correta, que é o caminho de Isaac, que é o caminho do filho da promessa. Como que eu escolho isso, irmão? Como que eu sei se eu estou escolhendo o filho da promessa ou o filho da escravidão, o filho da carne? Não é muito difícil hoje, não. Sabe como eu escolho andar nos caminhos do filho da promessa? Porque o filho da carne, Ismael, foi uma grande nação, não foi, irmão? Nós vemos aí, nós sabemos que dele gerou uma grande nação, mas não foi a nação da promessa, não foi a nação que Deus opera, que Deus estava ali ajudando. Não, a nação que Deus opera, que Deus está junto, que Deus livra, que Deus está ali fazendo os milagres, é a nação da promessa, é aquela que veio de Isaac, irmão. Amém? Que veio de Sara, aquela que Deus prometeu para Abraão. Então, como que eu sei se eu estou seguindo o caminho certo, irmão? Porque eu tenho esses 2 caminhos para seguir. Eu tenho, Deus colocou na nossa frente 2 caminhos: o caminho da carne e o caminho da promessa.
O caminho da carne é o que eu seguia antes. Eu não conhecia o Senhor. Eu fazia as coisas da minha vontade, do meu jeito, do jeito que eu tinha aprendido, do jeito que eu sabia que era daquele jeito. Você também, irmão. Mas hoje, você conheceu o outro lado. Você conheceu o caminho da promessa que Deus tem para mim, Deus tem para você, que algo maravilhoso, coisas lindas, coisas gloriosas, que o povo de Israel experimentou, irmãos, não é? Deus sempre esteve com o povo de Israel, sempre esteve com os filhos da promessa, e é isso que vai até hoje. Deus, Ele está com aqueles que estão no caminho da promessa. Deus, Ele opera na vida daqueles que escolheram o caminho certo. Como escolher o caminho certo? É escolher andar nos caminhos da palavra de Deus, na obediência a Deus, fazer a vontade do Senhor nesta terra. Irmãos, é adorar a Deus, é buscar, é obedecer a Deus, é fazer aquilo que agrada o Senhor. Então, você sabe o caminho, escolha o correto. A escolha quem vai fazer é você, não é eu não. Não é Deus que vai fazer a escolha para mim nem para você, irmãos. Deus colocou os dois caminhos. Temos os dois caminhos de Sara e de Agar. Eu pretendo escolher o de Sara, irmãos, que é o caminho da promessa, que é o caminho que Deus vai abençoar a minha vida. Mas para isso eu preciso estar firme com Deus. Irmão, eu não consigo fazer a escolha correta se eu estou longe de Deus. Como que eu vou conhecer o meu Deus longe dele? Como que você conhece uma pessoa longe da pessoa, irmão? Como você vai conhecer, saber as coisas daquela pessoa, saber o que aquela pessoa gosta, o que aquela pessoa quer, se você está longe dela? Tem condição de você saber alguma coisa daquela pessoa longe? Não tem como. Então a mesma coisa é eu e você de Deus, irmão. Se eu estou longe, como que eu vou conhecer o caminho, vou conhecer o que Deus tem para mim? Irmãos, está nas tuas mãos escolher o caminho. Ainda está em tempo, irmãos. Jesus não retornou para nos buscar ainda. O caminho que eu andava era o caminho de Agar, era o caminho de Ismael, era o caminho da carne, o caminho da escravidão. Eu era escravo, irmão. Eu era escravo das minhas vontades carnais. Eu era escravo da minha depressão que eu tinha. Era escravo de doença, era escravo de um monte de coisa. Escravo principalmente do pecado, irmão. Era escravo, não é? Mas aí chegou um dia que eu fiquei sabendo do outro caminho, irmão. Fiquei sabendo que existia um outro caminho, não era só aquele. Tinha um outro caminho, que era o caminho de Sara, o caminho de Isaac, o caminho que Deus tinha prometido para Abraão, que seria o filho da promessa. E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. E aí, quando eu fiquei sabendo desse caminho, eu quis andar nesse caminho. Irmão, o querer é seu. Ninguém vai te obrigar você a fazer nada, nem Deus vai te obrigar, nem vai me obrigar. É eu que quero, é você que tem que querer andar no caminho correto. Deus está te mostrando hoje dois caminhos, irmão. O caminho da carne, se você quer continuar no caminho da carne, continuar fazendo o que está fazendo, continuar andando fora dos caminhos do Senhor, longe da face de Deus, é escolha sua, é escolha minha. Mas se você quer andar no caminho de Sara, no caminho da promessa, no caminho de Isaac, que é o filho da promessa, a escolha é sua. Você anda no caminho que Deus colocar na tua mão. Anda no caminho de Isaac, no caminho da promessa. Você vai ver que Deus vai operar milagres na tua vida. Irmão, Sara, quanto tempo ela aguardou para ter Isaac, irmão? Quanto tempo? Sara era estéril. Não existe impossível a Deus para nada, irmão. Então, Sara não podia ter filho, e Deus deu um filho para ela com 90 anos, irmão. Olha aí, 90! Presta atenção, 90 anos. Pensa numa pessoa com 90 anos agora. Se você conhece uma pessoa com 90 anos hoje,
Você lembra de uma mulher com 90 anos? E um homem com 100 anos, como Abraão tinha? Pensa aí, irmão. Você acha que teria condições fisicamente, condições naturalmente de ter um filho? De gerar um filho por 9 meses? Irmão, mas isso não quer dizer nada para Deus, irmão. Deus prometeu para Abraão que ia dar, dele sairia uma geração. Não era ele com outra, não, irmão. Você acha que Deus ia usar Abraão para usar aquele adultério ali? Se bem que foi a Sara que deu, mas não interessa. Deus não ia permitir, não era daquilo ali, irmãos. Era dos dois, os dois que eram casados, que era marido e mulher, que se amavam. Era deles que viria a geração de Israel, a geração da promessa, não é? Mas aí eles se perderam ali no meio, faltou fé, não é? E eles fizeram esse outro caminho. Então, com esse outro caminho que apareceu, não é? Deus mostra para nós hoje, para você escolher. Existe o caminho da carne que vai levar à escravidão. É só continuar do jeito que está. É só a gente continuar fazendo as coisas que desagradam o Senhor. É andar fora da presença de Deus, que é o caminho simples, é o caminho fácil, é o caminho que todo mundo segue, é o caminho que na mente das pessoas é o melhor, é o nossa, ó, que gostoso, que maravilha, não preciso deixar nada do que é bom nessa terra, não preciso abdicar de nada da minha vida, nossa, é maravilhoso, não é? Esse é o caminho de Ismael, é o caminho da carne, não é? É o caminho da perdição, o caminho da escravidão. A pessoa vai ficar sempre escravo daquilo ali. Se a pessoa tem algo para que Deus possa mexer na vida dela, não consegue nada, não caminha, não vai, e aquela amarração, aquele negócio, irmão. Escravo é isso, irmão. Você já viu escravo próspero? O escravo, ele é escravo, ele tem que obedecer ao seu senhor, e tudo que ele faz é para o seu senhor, ele não tem nada. Você lembra do escravo aí, do como é que era, irmão? O sofrimento que é, não pode ir no lugar que ele quer, ele é amarrado, ele é acorrentado, e é isso que a pessoa é, quando escolhe o caminho de Ismael, o caminho da carne. É isso que a pessoa é, escravo, e não sai daquilo ali, irmãos. Viu? Ainda quando o Senhor voltar para levar os filhos dele, ele vai ficar para trás, para eternamente ser escravo do diabo. Aí que é pior, né? Por enquanto está aqui na terra, ainda tem condições de seguir o caminho certo, porque tem dois caminhos, está aqui, um aqui e outro aqui. Basta eu simplesmente converter e entrar para o outro caminho, irmãos. É simples. A conversão é simples, mas caminhar neste caminho que é o complicado. Então, quando você escolhe andar no caminho de Isaac, que é o caminho da promessa, é o caminho onde Deus opera, é o caminho onde Deus entrega as vitórias, onde Deus entrega as maravilhas, onde Deus faz os milagres, irmão, quando você escolhe andar nesse caminho, você vê a tua vida mudar, você vê as coisas acontecer. Sara não gerava filho, gerou filho com 90 anos. É assim que acontece, irmão. É assim que funciona. Não tem mistério. Não é simples você andar no caminho de Isaac. Não é simples você andar no caminho da promessa. Você precisa de fazer aquilo que Deus falou para Abraão. Sabe o que Deus falou para Abraão, irmão? Ande nos meus caminhos e ser perfeito. Ser perfeito, irmão, é andar corretamente com Deus, é fazer a vontade de Deus, é deixar as coisas que desagradam o Senhor, aquilo que está na nossa vida, que está impedindo as vitórias de chegar, deixar para lá e escolher o caminho correto. Não esqueça de uma coisa: a escolha não vem de Deus, vem de mim e de você. Você escolhe entrar no caminho certo ou continuar no caminho errado. Nós escolhemos esta parte. Escolha certo, porque lá no final
aquele que escolheu o caminho de Isaac, que é o caminho da promessa, vai alcançar o reino de Deus, vai alcançar o que Deus tem de melhor, não só lá, mas aqui também nesta terra, 100 vezes mais, irmão, não é? Que Jesus fala que a pessoa que deixar tudo por causa dele, vai receber 100 vezes mais ainda aqui nesta terra, amém? Então, não esqueça, irmãos, existe sim esses caminhos para a gente escolher, mas o de Ismael é o da porta larga, é o simples e é o que todos estão indo, ou a maioria estão indo por esse caminho, porque não precisa de largar nada, não precisa de fazer esforço nenhum. Antes nós andávamos nesse caminho, e muitos veio para a presença de Deus, irmãos, e continuam andando nesse caminho, mesmo conhecendo o outro. Isso que é grave, irmãos, é isso que eu não entendo. Se eu ando num caminho cheio de pedra, cheio de espinho, que eu tropeço toda hora, caio, machuco, o trem não vai, não chega em lugar nenhum, aí eu conheço que tem um outro caminho muito melhor, não mais fácil, mais difícil, mas muito melhor, aí eu continuo escolhendo o caminho ruim para andar, irmão. É isso que eu não entendo. O povo continua escolhendo não servir a Deus, simplesmente para não deixar as coisas desta terra. E quando você for, e quando eu for, você vai levar tudo isso aqui para lá, irmão? O teu caixão vai ter gaveta para você chegar lá no céu e colocar lá, igual antigamente os egípcios achavam, né? Que as riquezas deles ia tudo com eles lá. Aí os faraós, irmãos, olha para você ver que absurdo, né? Os faraós pegavam os servos deles que eles amavam, sabe? E punha lá, matava e junto com eles, enterrava os servos vivos lá, para eles servir eles lá lá onde eles estavam lá, irmão. Olha para você ver que absurdo, irmão. Então, se você era benquisto lá, se você era um servo benquisto do faraó, não é? Ei, irmão, na hora que o faraó morreu, você ia junto com ele lá, mesmo você com vida, ele enterrava você lá na tumba do faraó, para você servir ele lá na outra vida. Olha aí, irmão. Tá? Então, irmãos, nós precisamos escolher as escolhas corretas. Está em tempo, irmão. Tem tempo. Não chegou ainda o fim. O fim ainda vai chegar, mas não chegou. Não é? Então, tem tempo de você escolher, tem tempo de você parar de fazer aquilo que desagrada o Senhor, tem tempo de você participar das bênçãos de Deus, irmão. Viu? Então, se você for ver aqui a história, se você ler a história lá do que aconteceu, você vê que o povo de Israel, o povo que gerou ali Isaac, gerou aquele povo de Israel, irmão, foi um povo abençoado, não é? Eles ficaram lá escravos, irmão, no Egito, ficaram lá escravos no Egito, mas era um povo abençoado, Deus tirou eles lá, Deus sempre ouviu o clamor do povo, amém, irmãos? Sempre ouviu o clamor do povo de Israel, que era filho da promessa. Se você é filho da promessa, se você está nos caminhos corretos, se você está nos caminhos de Isaac, irmãos, Deus vai ouvir o teu clamor, Deus vai ouvir o teu clamor, a tua oração. O que você precisa do Senhor hoje? Pastor, eu preciso que o Senhor haja na minha vida profissional, eu preciso que Deus haja na minha vida particular, na minha vida afetiva, na minha vida amorosa, eu preciso que Deus haja na minha saúde. Não sei, o que você precisa de Deus? Aonde você precisa que Deus haja? Irmão, Deus age no filho da promessa. No povo do filho da promessa Deus age, irmão. E no filho da carne? Deus prometeu para Abraão que Ismael seria uma grande nação, seria abençoado, mas a presença de Deus, presta atenção, irmão, a presença de Deus, a Shekinah de Deus estava com o povo de Israel, amém? A Shekinah de Deus está com o povo da promessa, aquele que escolhe o caminho correto, amém? O caminho correto é o caminho
da palavra de Deus, é o caminho da Bíblia, é o caminho da oração, da adoração a Deus, da entrega ao Senhor. Não é uma coisa simples, irmão. Você não vai simplesmente falar, eu vou servir a Deus e pronto, o negócio vai vir assim, não vai vir luta, não vai vir nada. Nossa, que benção. Não, vai vir muita luta para você não conseguir, mas você tendo o propósito de falar, eu vou seguir o caminho da promessa, eu vou seguir o caminho de Isaac, então Deus vai te fortalecer e vai te dar as condições de você andar por esse caminho, e aí você vai ver a prosperidade de Deus na tua vida, amém? Coisas que você nem imaginava que poderia acontecer na tua vida, Deus entrega. Um dia, eu estava lá no horto, servindo o Senhor lá no horto, né, na época do pastor Saulo, né, quando a gente começou, o pastor Saulo estava lá, e ele fazia umas campanhas, né, de sexta-feira, campanhas de cura, águas que saram, e corredor dos milagres, um monte de campanha, né, amém. E nessas campanhas, irmãos, a gente passando ali, né, naquelas campanhas, eu recebi tantos milagres, mas muito milagre, eu nem pedi. É isso que eu estou falando, irmão. Eu nem pedi, eu nem estava pensando naquilo ali, de repente, falei, mas cadê? Sumiu. Então, eu usava um tal de um remédio para nariz, irmão. Esqueci até o nome do negócio. Um remédio forte, irmão, que você pingava uma gotinha assim, desentupia na hora. Mas eu não podia ficar com um buraquinho na janela, que o negócio entupia tudo, aquela tribulação, né? Entupia tudo, aquele não conseguia dormir, ficava fungando aquele trem, ninguém dormia em casa. Nossa, que negócio ruim. Eu catava, Afrim, acho que é esse nome mesmo, Afrim. Nossa, que negócio doido, mano. Uma gotinha, parecia aqueles entupidor de pia, aqueles negócios jogavam assim, negócio. E aquilo ali eu viciava, irmão. Eu estava viciado naquilo. Você achava no meu quarto lá, irmão, você achava um monte de vidrinho daqueles jogados de fora, vazio. A pastora sabe, era um negócio terrível. E o meu joelho, chegava um dia eu não conseguia dobrar o joelho para orar, irmão, que dor, aquele negócio inchava dos lados aqui, e eu fui no médico, aí o doutor falou para mim, isso aí é o menisco lá, né? É o menisco. Porque ele explicou, tem um negocinho que vai no meio do osso lá, que parece uma gelatininha, que não sei o que. Aí ele falou assim, você vai ter que fazer cirurgia para melhorar isso aí. Que isso aí não tem jeito não, mas do jeito que você está aí, não tem como fazer cirurgia, né? Porque eu era meio fortinho, irmão. Agora não, agora eu tô com um corpinho de Apolo, né? Mas antes era um barrigudinho, fortão. Médico, não, você vai ter que emagrecer não sei quantos quilos aí, porque não vai dar não. Se fazer cirurgia não vai adiantar nada, vai voltar tudo de novo. Falei, meu Deus, é cirurgia. Irmão, eu não precisei de emagrecer por causa disso, né? E o negócio sumiu. Um dia nós estávamos fazendo esse corredor dos milagres lá, e eu passei nesse corredor pedindo por uma outra coisa, e nem está lembrando desse negócio de nariz, nem está lembrando desse negócio de joelho, e passei nesse negócio, nesse corredor lá, e orando tudo, o joelho acabou, até hoje, irmão, não inchou, nunca mais inchou, nunca mais, né? Mas nunca mais inchou, e eu continuei pesado do jeito que eu é agora, não, mas antes, continuei do mesmo jeito, sumiu, o menisco está lá do mesmo jeito, não fiz cirurgia nenhuma, não é? O negócio do nariz, irmão, meu nariz não entope mais, acabou esse negócio de nariz, não põe mais, nunca mais usei esse negócio do nariz, não entope, quando dá uma entupida assim, de repente você levanta e já acabou, sumiu, irmão, nem pedi isso para Deus. Aí um dia a pastora falou assim, mas cadê o remédio do nariz? Mas você não usa mais não? Não, você mesmo, hein? É mesmo. Eu tinha que sair de noite, irmão, para buscar esse remédio lá. Eu geralmente achava lá na Droga Farma, lá perto de São Judas, né? Que ia ficar 24 horas.
Tinha que achar lá, irmão. Aí eu não dormia sem o tal do lafrinho. Isso que eu estou falando, irmãos, é porque Deus, Ele ouve os filhos da promessa. Porque eu era bom? Não, porque eu escolhi o caminho da promessa. Eu escolhi servir ao Senhor. Quando me apresentaram ao Senhor, eu agarrei com todas as forças, irmão. Não eu simplesmente sentei no banco da igreja, não. Antes a gente fazia muito mais coisa que faz hoje. Hoje a gente está mais sem vergonha, né? Mas antes não. A gente buscava muito mais, irmão. A gente está parando. A gente está parando de buscar. A gente não está buscando do jeito que buscava mais. Eu não sei se é a modernidade, se é as coisas que estão andando aí, deixando a gente desse jeito. Mas nós não podemos. Irmão, Deus entrega os milagres, você nem está pensando nisso. Não é? Eu nem estava pedindo por isso. E eu recebi essas duas bênçãos na minha vida. Amém? Que eu nem pedi. E o que eu estava pedindo eu não recebi. É engraçado, né, irmão? É interessante os caminhos de Deus. Não é? Deus sabe todas as coisas. Mas o que eu digo assim, escolha o caminho. Certo? Porque quando você dobrar o teu joelho, quando você clamar, o que Deus fala? Clama a mim, e eu responder-te-ei. Te mostrarei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Amém? Deus vai mostrar para nós aquilo que nós precisamos. Deus dá a vitória. E Ele fala que vai nos colocar em alto retiro, porque nós conhecemos o nome dEle. Salmo 91 fala isso aí, irmão. Amém? Deus que vai colocar a gente no alto retiro. Não é o homem que vai engrandecer nós, não. Não é nós que vamos nos engrandecer porque nós somos bons, não, irmão. É Deus que vai colocar você em alto retiro. Mas não é porque você é bom também, não. Porque merecer e ser bom nós não somos e nem merecemos. Mas é porque nós conhecemos o nome dEle. Mas para conhecer o Senhor, eu tenho que estar no caminho certo, irmão. Eu tenho que estar no caminho da promessa, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar buscando, eu tenho que estar obedecendo, eu tenho que estar andando corretamente com Deus. Senão não tem como eu conhecer o meu Deus. Amém? Quer que Deus te coloque em alto retiro, irmão? Quer que Deus te coloque em alto retiro? Quer dizer, Ele vai te exaltar. É isso que é alto retiro que eu imagino, né? Ele vai te exaltar onde você estiver. Mas é Ele que vai fazer. Não vai se engrandecer igual Abraão foi querer ajudar Deus lá e ficar com Agar porque não vai ajudar nada não. É Deus que vai te engrandecer conforme você vai conhecendo o nome dEle. Conforme nós vamos entrando na presença do Senhor, conforme você vai sentindo necessidade, dependência de Deus, quanto mais você buscar, mais dependente você fica de Deus, mais desejo de buscar de Deus, aí sim você vai conhecendo o nome do Senhor. Aí Deus vai colocando você em alto retiro. Você vai olhando, as bênçãos vai chegando. Você vai olhando, os milagres chegam, as coisas acontecem. Não é assim que funciona com Deus, irmão. Quanto mais você busca, mais em alto retiro Ele te coloca e mais as bênçãos chegam nas tuas mãos. Amém? Então, você hoje ficou sabendo dos dois caminhos, tá? Talvez você ainda não sabia, mas ficou sabendo hoje. Agora, não tem como, irmãos. Hoje, você ficou sabendo com certeza que existem dois caminhos. O caminho da carne, que é o que nós geralmente mais andamos, não é? Que é o que as pessoas escolhem pela facilidade do caminho da carne, pela facilidade de viver nessa terra sem tirar nada, sem obedecer a Deus, sem fazer mudança nenhuma. É o caminho mais fácil, não é? Mas é o caminho que leva à escravidão, principalmente à escravidão eterna com o diabo. Tá? O caminho da promessa é o caminho de Deus. É o caminho que você vai viver os bens dessa terra, aquilo que Deus tem de melhor para você, aquilo que Deus faz de melhor para a pessoa, é o caminho da vida eterna, é o caminho da vida com Deus. Amém? A escolha está nas tuas mãos hoje, viu? Escolha correta para você viver o bem dessa terra que Deus tem para você. Amém? Vamos ficar de pé então?
Vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Amém. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado, glorificado e exaltado.